Olá, pessoal, bem-vindo ao Odonto na Boca do Povo. Hoje, mais um dia especial. Eu sou Viviane Nadeu, meu amigo. Eu sou Abdala Júnior. Temos uma, não pode falar ilustre, né? Uma visita sensacional. Retorno do nosso amigo. Cara que foi pro Boston, cidade de Boston. Agora já é amigo, né? Depois do primeiro episódio, vira amigo, vira família Boston e assim mesmo. vai, entendeu? Professor Rafael Dias, ele vem falar mais um pouquinho, porque tivemos muitas perguntas, muitas dúvidas. A gente falou sobre periodonto e dente. E agora a gente vai falar de implante e dentes. Implante e periodontia. Isso. Nossa, e dentes é ótimo. E implante e periodontia. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar de novo aqui. E estou à disposição aí. Sensacional. Você não gosta que fala sensacional, né? Meu amigo, com relação a implantes e periodontia, o que você podia falar pra gente? Um cara que teve periodontia, perdeu o dente. Aí uma das possibilidades é fazer o implante. Certo. Isso, ele tem essa predisposição a perder esse dente? Ele pode fazer? Não tem indicação? Como que funciona esse... Então, esse paciente que teve doença, primeiro ele precisa ser tratado, né? Ele precisa ter um tratamento periodontal, né? A gente não pode fazer, hipótese alguma, implante em paciente que está com doença periodontal ativa, né? E mesmo assim, esse paciente tratado, ele tem um risco maior a ter problema no implante, problema periimplantar, né? Então, não que ele vá ter, não é uma certeza, mas ele tem um risco aumentado, né? Isso a literatura científica que fala para a gente. Então, é um paciente que tem que ter um cuidado a mais, voltar sempre para consultas de manutenção, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior com ele, mas ele pode sim passar por tratamento de implante também. Nós tínhamos um pensamento, quando surgiram os implantes, né? Que nós tínhamos que procurar o melhor local para a instalação do implante, né? Teve uma mudança drástica nisso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa história, né? Como que foi a evolução, porque o periodonto tem tudo a ver, né, com a melhor localização de osso, né? Então, Tem gente com mais osso, menos osso. Como que foi essa trajetória, assim, desde essa época que a gente achava o melhor lugar e colocava, e hoje que a gente fabrica isso? Conta um pouquinho pra gente. Bom, no início da implantodontia, né, a gente sempre, na verdade, a gente colocava o implante onde tinha o osso, né? A gente via no exame radiográfico, às vezes não tinha momentos que não tinha nem tomografia, né? Então a gente eu estou até entregando a minha idade aqui, né? Que eu estou falando dos primórdios, né? Eu acho melhor eu mudar, né? Bom, esse podcast não perdoa ninguém, pode ficar tranquilo. Mas a gente media com espessímetro cirúrgico, às vezes, o osso, para ver a quantidade de osso que tinha naquela região. Tá vendo? Não é, não. Eu já me entreguei. Vamos partir para a tomografia, então. Tô estilo da Suquita aqui. E a gente via essa quantidade óssea e antigamente fazia-se o implante na melhor região de osso, né? Pensando no osso. E muitas vezes os implantes eles não ficavam tão bem posicionados do ponto de vista protético, né? E aí começou a surgir muito problema, né? Então, o que acontecia? A gente fazia, por exemplo, dente anterior com um paciente que tinha perdido muito osso num dente anterior. O pessoal ia lá e fazia o implante lá no nível ósseo, e aí, quando fazia a prótese, ficavam os dentes muito compridos, né? Ou implantes muito angulados, vestibularizados, né? O implante para frente. Isso tudo dificultava a prótese e causou muito problema estético, né? E durabilidade também, né? Eu acho que implante nem dura tanto quando a gente não tem uma biomecânica de prótese versus implante. Sim. E pensando nesse conjunto de problemas, né, a implantodontia, hoje em dia tudo está assim, né, na odontologia, né? A gente faz até a ortodontia, você está fazendo um planejamento reverso. Então, o que é o planejamento reverso? A gente programa o dente ideal, né? Eu vou planejar um dente que eu quero, o ideal, né? Então, o que eu preciso para aquele dente ficar daquela forma? Eu preciso fazer um implante, mas talvez eu tenha que fazer enxerto antes, né? Eu não posso colocar o implante naquela área que tem pouca espessura óssea, porque senão ele vai ficar mal posicionado. Então, a gente pensa muito mais hoje na prótese, né? Então, eu começo planejando a prótese e aí sim eu vou traçando sequências clínicas para atingir aquele resultado,
né? Então, não é mais naquela, vou pôr o implante e depois eu vejo o que dá, né? Mas pelo que você está falando, então, por exemplo, se nesse planejamento o implante na posição ideal, final, da estética do paciente, for numa região que não tem osso, é viável? É viável, contanto que você faça enxerto, né? Às vezes tem até uma situação de... Você tem lá um osso para pôr o implante, mas não é o implante na posição correta para receber a prótese. E aí a gente acaba tendo que fazer enxerto ósseo, né? Melhorando a condição tecidual do paciente para a gente conseguir colocar o implante no lugar certo. Com a evolução, a gente fala um pouquinho dessa regeneração óssea que a gente faz, né? Quais os tipos de regeneração que a gente tem para fazer nessa região que necessita ser a posição correta do implante, mas não tem osso? Então, existem algumas situações diferentes, né? Então, existe aquela situação que eu não tenho altura óssea, por exemplo, na área anterior, aqui nos dentes da frente, né? Existe a situação que eu não tenho espessura óssea e existe na região posterior, superior, uma situação onde a gente tem uma cavidade, que é o seio maxilar, e quando a gente perde o dente próximo daquela região, essa cavidade ela tem uma pressão para inflar, né? Então, a tendência é que essa cavidade ela expanda e tome o lugar do osso, né? Então, a gente tem uma cirurgia que a gente chama de levantamento de seio maxilar, que é para fazer uma cirurgia para levantar uma membrana do seio maxilar, que é o que divide o osso do seio maxilar, e colocar o osso numa cavidade. E existe aqueles enxertos que eu falei, ou em altura ou em espessura, que a gente vai fazer formar osso fora do esqueleto, vamos dizer assim, né? Eu estou colocando um osso a mais no osso do paciente. Então, aí a gente tem os enxertos em bloco, né? Que eu vou pegar um bloco ósseo e vou parafusar. Bloco... Ósseo da onde? Aí tem várias situações, né? Existe o bloco autógeno, né? Que você tira do próprio paciente. Dependendo da quantidade óssea, você consegue ainda intraoral, né? Ou da região mental aqui. Ainda usa banco de osso, não? Então, o banco de osso tem gente que usa. Eu nunca gostei muito de usar. Eu usei algumas vezes, eu tive uns probleminhas. Deixa eu te falar uma coisa. Então, pelo que você está falando, antes tinha gente que extraiu o dente muito cedo e depois não podia fazer implante. Com essas novas atualizações aí, mesmo o cara que não tem osso, fazendo esse tipo de procedimento, todo mundo pode fazer um implante? Então, é lógico que existem aquelas situações muito extremas, né? Que, nem o enxerto talvez dê certo ali. Mas, via de regra, praticamente todas as pessoas que têm alguma perda óssea, né, a gente consegue fazer enxerto, né? É o que eu te falei, existem situações muito extremas que daí o enxerto ósseo não vai ter sucesso, mas são exceções. Né? Então, a gente consegue resolver várias situações adversas, vamos dizer assim. E o tipo de doença que o paciente teve periodontal, né, versus essa regeneração óssea, tem alguma interferência ou não? Se for uma perda dentária por motivo de infecção. Então, não tem... A interferência é que, normalmente, quando ele tem a perda óssea, ele tem a perda dental por doença periodontal, ele vai acabar perdendo o osso. Então, esse paciente... praticamente, se é em região anterior, praticamente em 100% das vezes ele vai precisar de enxerto ósseo, né, para que a gente consiga fazer um dente esteticamente razoável, né? Mas assim, não tem nenhuma contraindicação, ele perdeu o osso por infecção, não pode fazer enxerto. E tem que esperar isso? Por exemplo, o cara perdeu os dentes por periodontite. Pode já fazer isso na sequência? Qual que é a indicação? Fazer na sequência talvez seja um pouco perigoso. Porque tem gente que extrai e já coloca. Então, às vezes, se esse dente precisa ser extraído e o paciente está num tratamento periodontal, porque se ele está com esse dente ruim, ele pode ter outros, né? Então, ele teria que ter tratado essa doença antes e provavelmente já ter extraído esse dente. Para fazer implante imediato não seria recomendado. Se ele tiver tratado, sim. E agora, se ele está com aquele dente ruim, de repente não é a melhor alternativa, né, fazer imediato. Às vezes, por exemplo, um exemplo é aquele paciente que vai perder todos os dentes, eu vou fazer um protocolo, né, vou fazer uma prótese total parafusada nesses implantes. Aí, às vezes, a gente até extrapola um pouco, eu extraio os dentes e faço os implantes no mesmo dia. Porém, eu sempre acabo tratando ele do ponto de vista periodontal, nem que ele eu vou tirar aqueles dentes, mas para fazer a cirurgia eu prefiro tratar ele. Você desorganiza as bactérias para poder
para poder Fazer dar a uma extração. situação melhor para ele na extração e também na recuperação e até para você não ter problema com o implante também, né? Mas tem profissionais que já extraem, já fazem. E eu normalmente entro com medicação também sistêmica que a gente utiliza para tratar a periodontite para também, quando for extrair, já colocar os implantes. Nós tivemos muitos modelos de implantes, né? Também houve uma evolução, assim como evolução para tratamento das doenças periodontais. Hoje a gente usa muito o implante Cone-Morse, né? Você acha que pela altura que ele tem que estar em relação ao osso, a instalação dele, isso melhorou do ponto de vista periodontal ou não? A manutenção desse implante? Então, a vantagem do Cone-Morse é que os componentes se adaptam melhor, né? E quando a gente coloca ele para baixo do osso, teoricamente, ele fica todo dentro do osso, né? Então, desde a cabeça do implante, e aí eu tenho o osso em volta. E isso ajuda eu ter tecido gengival mais firme, né? Um tecido mais robusto, vamos dizer assim. Mas e tem uma outra situação que acontece quando existe, não sei se é aquela salserização que tem no implante, né? Que quando a gente instala e põe a prótese, existe uma perda óssea ao redor do implante e que falam que no Cone-Morse isso é diminuído, né? E isso ajuda um pouco também. Apesar de, também no Cone-Morse a gente tem essa adaptação, que é uma adaptação fisiológica, na verdade, né? Isso tem muito mais a ver com a espessura de gengiva que você tem na instalação do implante do que, propriamente dito, aonde eu vou colocar o implante. Tem um pesquisador que ele tem um conceito lá, ele fala conceito perda óssea zero, que ele instala o implante, ele faz um método que ele instala o implante e nunca ele vai ter perda óssea ali. E, na verdade, nas pesquisas dele, mostrou que quando ele tem mais de 4 milímetros de gengiva, não existe aquela perda óssea, porque, na verdade, quem manda naquela adaptação óssea é a gengiva. Então, às vezes, você tem enxerto disso antes. Por exemplo, enxerto gengival antes do implante. Porque quando a gente faz o implante, a gente faz a cirurgia e deixa o tecido gengival por cima. Por cima. Quando a gente abre, vai formar o epitélio juncional. Então, o epitélio ele começa a migrar para baixo. E aí, quando o epitélio e o osso, se eles ficam perto, tem um fator de crescimento no epitélio que reabsorve o osso. Então, quando o epitélio começa a migrar, começa a ter essa perda óssea. Se eu tenho um tecido gengival espesso, esse epitélio não vai chegar próximo. E aí eu não tenho essa perda. Legal, tem então, sentido, a espessura, o tipo gengival do paciente influencia também na durabilidade desse implante. Sim, assim, não é que eu tenho que ter muita gengiva, mas 3, 4 milímetros é o ideal ali para a gente ter. E o Cone-Morse ajuda nesse sentido, porque ele tem que ficar milímetros abaixo do nível ósseo. Sim, ele, apesar que, independente do tipo de plataforma, né, de encaixe, se você tem esses 4 milímetros, você, teoricamente, tem menos perda óssea, né? A vantagem do Cone-Morse, na minha opinião, é lógico que a gente coloca dentro do osso e essa perda não vai acontecer em volta da cabeça, né? Então, a cabeça do implante está protegida, mas também os componentes se adaptam melhor, né? Mas nesse sentido de perda óssea, se você tem 4 milímetros, 3, 4 milímetros de gengiva, provavelmente você não vai ter essa perda ao redor do implante. Eu li alguns artigos desse pesquisador e ele fez com o hexágono interno, com o hexágono externo, e todos eles da mesma forma. O que mandava era a quantidade de gengiva de tecidos. acima. E a gente tem uma situação de gengiva fina na mandíbula posterior, né? E ali talvez seriam os lugares que mais a gente teria essa perda óssea. São os implantes que a gente mais perde. Se você olhar os artigos, mais os posteriores também. Qual que é a média hoje de perda de implante? Assim, cara, desde que faça tudo da maneira que precisa fazer. Tem esse artigo falando disso? Então, a sobrevivência, a taxa de sobrevivência de implantes é em torno de 99, 90. Caraca, então é bastante, pô. Varia muito entre os estudos, mas é alta. É alta. Mas, assim, existe quem faz implante falar que nunca perdeu... Mas está muito relacionado também à instalação. Você tem que respeitar o torque do implante, você tem que ver qual é o tipo da espira que você está colocando, a densidade óssea. Mas é uma média... a perda está muito pequena, cara. Sim.
né? É pequena. E também tem algumas coisas que os profissionais não se atentam, que é a quantidade de vezes que você usou aquela broca para perfurar o osso, para pôr o implante. Às vezes você está usando broca velha, ela não está cortando, ela está patinando Queimando. e gerando calor. Queima. E o osso não aguenta muito calor. Né? E aí, às vezes você está perdendo implante, pô, estou fazendo tudo certo, estou usando o implante certo, o implante travou, de repente é o aquecimento gerado pela broca que está velha. Né? Então, são coisas, detalhes que às vezes a gente acaba... Mas é o detalhe. E os fatores sistêmicos do paciente, né? Às vezes falta de irrigação na região. Sim, o paciente... Tem alguns pacientes que são, por exemplo, paciente diabético, nem pensar, né? Descompensado, né? Se tiver compensado, pode? Se tiver compensado, pode. Tá. Né? Se ele estiver bem... Paciente com colesterol alto, muda alguma coisa? Não, eu faço normal. Não, mas eu peço para... Se o cara está com colesterol alto, ele tem que tratar, né? Porque daí ele tem risco para outras coisas, né? E aí acaba complicando por tabela, né? Vamos dizer Agora, assim. eu tô com um paciente, por exemplo, está perdendo o implante. Tem salvação, não tem salvação? Como é que a gente analisa isso em relação ao periodonto? Bom, é um assunto bem complicado esse, viu? Boa. Ela tá sendo amiga minha hoje. É muito. Então, assim, depende se for por periimplantite, por exemplo, que é a doença periodontal no implante. Isso. Essa doença periimplantite, que é a perda óssea ao redor do implante, essa doença é muito complicada. Né? Existem estudos mostrando até várias técnicas de tratamento, mas assim, quando chega, para mim, assim, chegou da metade, você perdeu metade do osso do implante, você já começa a pensar, será que vale a pena, né, eu tratar? Porque o tratamento também não é barato, né? Você vai dispensar um monte de coisa também. ali. Tempo, o material. Às vezes eu vou fazer uma regeneração óssea para tentar recuperar, por exemplo, em implante em área anterior, a tendência é você regenerar. De repente, aquele material que você vai usar, tudo isso, se não dá certo aquilo, é porque é um tratamento de risco. Né? É muito difícil, a gente hoje ainda não tem um consenso como descontaminar o implante. Né? Existe aí, falando de laser, né, da terapia fotodinâmica que você pode usar. Existe até o ácido da resina, o pessoal aplica, pedra pómez, escovinha, né, ácido cítrico. E até hoje a gente não tem um consenso ainda. Tem um pessoal que tira aquele tratamento de superfície, né, que então, deixa mais liso. Então, a implantoplastia, que você tira as roscas, você desgasta mesmo o implante para facilitar ali a higiene. Na verdade, eu já desisti disso tudo. Eu arranco tudo e faço regeneração. Então, óssea, e às vezes o mais previsível tem o tratamento. seria tirar isso. Tudo e fazer de repente tudo de novo. O tratamento às vezes mas às vezes dividir isso com o paciente, né? Qual caminho a gente vai seguir junto aí? E o paciente ele tem a falsa impressão de que colocou o implante e não perde mais, né? Tem. Cara, vou tirar dente, vou botar implante, não ganhei o dente novo, nunca mais vou fazer mais nada. Isso aí. Eu falo para os meus pacientes, implante só não dá cárie e canal, o resto dá tudo. Fica mole, cai, dá problema na gengiva. Então você tem que cuidar, quebra a prótese. E às vezes o cara que não foi um cara cuidadoso com o dente, também tem já um cartão amarelo para não ser cuidadoso com o implante. A gente já tem o perfil de paciente que... Né, tem uns pacientes que não são cuidadosos com o tratamento, não cuidam por exemplo, paciente... Eu tenho muito de doente periodontal lá que não cuida. Né? E aquele cara que também não vem. E é nesses caras que dão problema as coisas. Né? Você vai pôr um implante nesse cara, ele ficou bom. Não, tô bem. Né? Ele passou um tempo bem. E aí você coloca o implante nele. E aí o cara larga você e não volta mais. Esses pacientes... Eu tive um caso assim, que eu fiz o implante no paciente, tratei ele. Né? Ele ficou em manutenção quase 1 ano. E aí eu instalei um implante nele. Depois de 10 anos ele voltou. Acabei de entregar a minha idade de novo. 10 anos. 10 anos ele voltou, tá mole o dente. Daí eu fui ver, o implante saiu inteiro. Por quê? Porque não teve um cuidado ali. Eu não vi isso antes. E tudo avisado, né? Ainda bem que eu pedi para assinar. Né? Então, que esses pacientes, eles são pacientes de risco a ter problemas, né? Perimplantar. Hoje a gente luta para colocar o implante numa posição certa para a prótese ficar bem adaptada, né? E antigamente tinha muita prótese cimentada, porque quando a gente não consegue parafusar a prótese no implante,
a gente só tem a opção estética de cimentar no componente protético. No seu ponto de vista, essa prótese parafusada e a prótese cimentada, ela tem diferença no periodonto? Não, acredito que não. Assim, existem muitas situações, hoje em dia com a estética, né? Tem situações, por exemplo, o dente anterior, que fica até melhor você fazer um componente de zircônia e cimentar uma coroa. E aí essa emenda, a linha de término fica intrasucular, vamos dizer assim, fica 1 milímetro ali intrasucular. Então, o problema do cimento, que seria um problema de escoar o cimento, você teria que limpar bonitinho, que eu acho que é a única coisa que talvez a prótese cimentada teria de problema no periodonto, né? Seria a linha de cimentação, né? Mas sinceramente, eu prefiro as parafusadas, não por causa do periodonto, mas por... Vai fazer uma manutenção numa cimentada, né? Só Jesus. Às vezes solta um componente, a prótese fica solta. Se está cimentado, como é que você vai mexer ali, né? Apesar que com o Cone Morse isso mudou muito, né? Sim. O Cone Morse é muito mais difícil de soltar os componentes, mas para eu dormir tranquilo, eu prefiro parafusado. Ô, Rafael, eu tive alguns pacientes que fizeram um implante na região de lateral e para fazer o tratamento ortodôntico e tal, e com o tempo você percebe que parece que você vê até o implante ali, por ter um fenótipo fino, assim. Sim. O que seria possível fazer? Enxerto conjuntivo, né? Ali para você melhorar. Se você já está com o implante lá, já está com a prótese, às vezes a alternativa seria tirar tudo, né? Tirar tudo. Mas dependendo da situação, se o implante está bem posicionado, né? Se está tudo bem ali, você faz só um enxerto de conjuntivo, você consegue resolver esses casos, né? Agora, se o implante está mal posicionado, se esse problema do implante aparecendo ali, escuro, for por conta do implante mal posicionado, muitas vezes você tem que tirar fazer enxerto. De novo. E o ideal nesses casos, acontece muito com a genesia, né? É isso aí. O paciente que não tem o germe do dente, eles realmente ficam com a crista óssea pequena, a parede, o volume ósseo pequeno, né? E às vezes a gente, como implantodontista, a gente tem a tendência até para dar tratamento mais rápido para o paciente, né? A gente fica fugindo dos enxertos ósseos, né? Muito tempo eu fugi. Hoje eu já faço enxerto. Eu jogava o canino para o lugar do lateral para deixar o implante mais posterior e diminuir esse problema. Sim, esse problema. Ainda tem essa situação, né? É que sai muito caro realmente para o bolso do paciente, porque é caro a regeneração óssea. Então a gente... E fora o tempo, né? Aí vai num outro colega, ele fala, eu faço para você sem enxerto. Aí faz aquele antigo pensamento, eu vou colocar o implante onde tem osso e não vou criar o osso ali para ficar uma situação mais biomecanicamente falando e esteticamente melhor. Sim. O que você falou é muito verdade, que às vezes a gente, pensando em mercado, talvez a melhor alternativa seria fazer o implante. Só que hoje eu já desisti, eu vou e já faço enxerto. A idade chega, a gente começa a falar, não, eu só faço se for assim, porque depois eu sei que eu não vou ter problema. É diferente. Tá rico, não precisa falar. Entendi. Não é isso não, eu tô precisando. Ele colou a Mercedes dele ali, você não viu, né? É o busão, na verdade. O busão. Mercedes, Não, mas é verdade. É um procedimento que sai caro, né? Para uma regeneração óssea. E às vezes você oferece para o paciente, ele não entende a necessidade de fazer essa regeneração. Sim. Mesmo porque alguns deles já viram em outros locais e lá naquele outro lugar que ele foi, né? Mas a gente também não pode pensar nisso, né? Não pode ficar falando que é caro. Se é o melhor, cara, tem que dividir isso com ele. Aí é uma outra coisa, se vai fazer ou não. Normalmente eu já falo, não quero nem saber o que foi que você tratou lá, o que preço Comigo que é. Assim. Tem uns muito bom, cara. Esse dia foi um cara lá pra mim, conversou, falou, gostei de você. Sacou o orçamento, mas eu tenho esse preço aqui, eu vou fazer com você. E jogou o papel. Devolvi pra ele, pelo amor de Deus, não vou nem olhar. Porque conversa de maluco. Cada um tem seu preço, cada um tem sua conduta. Né? Seu conhecimento. Então, e preço é um negócio muito relativo. Tem um monte de coisa que influencia no preço. Mas é muito difícil, porque olha o que você fez. O cara ficou em Boston, fez tratamento em Boston. Pô. E não é igual comprar uma caixa de leite. E aí o cara fala, o implante custa 10, 20, 30. O cara vai achando que é só mudar o mercado. Sim. Vai em um ou vai no outro. E não é bem assim, pô. Olha um conhecimento desse, pô.
Tem os anos de estudo que você faz, tem a sua hora clínica que você tem que contar também, porque de repente a hora clínica em uma cidade que o aluguel é mais barato. O conhecimento tem também. muita coisa, né? O tipo de implante que você usa, né? Varia muita coisa para falar, né? Em preço, vamos dizer assim. Em volta desses implantes, né, com o decorrer do tempo, precisa fazer alguma raspagem, alguma coisa assim? Você acha que o ideal... Eu procuro fazer as próteses parafusadas sobre o implante, porque eu consigo desparafusar e fazer uma higienização ao redor, né? Nem sempre dá para fazer a parafusada, a gente faz a cimentada. Então, a gente não consegue ficar o tempo todo removendo. Além dos cuidados que o paciente tem que ter, né, e tudo mais, quando ele vai ao dentista, o que o dentista normalmente faz na região do implante? Porque não pode colocar aquele ultrassom que a gente coloca no dente sobre o implante. Como que a gente faz a higienização? Como é que é isso? Então, normalmente, quando por exemplo, uma prótese total, tipo protocolo, que é aquela parafusada que o dentista consegue tirar e colocar, aquela sim a gente tem que tirar e limpar, porque é muito difícil para o paciente limpar, né? E a gente precisa remover e ajudar ali, né? E aí a gente tira, aí eu posso passar até ultrassom, porque está fora da boca, não estou mexendo no metal do implante, nada disso. Agora, quando isso está na boca, por exemplo, uma prótese cimentada, né? Até as parafusadas, quando prótese parafusada que está em contato com a gengiva, eu não tiro também. Porque existe já uma adesão ali da gengiva com a porcelana, ou hoje a zircônia, né? A zircônia, a gente tem uma relação melhor com a gengiva do que até com a porcelana, né? Então, eu normalmente tenho feito muito com zircônia, e aí aquela parte da zircônia que está em contato com a gengiva, aquilo tem uma união legal. E aí a gente acaba que nem tiro, né? E eu avalio radiograficamente, né, para ver como é que está a situação, e vejo o aspecto do tecido e tal, e de repente, faço uma profilaxia, né? O que não pode é pegar o instrumental nada de metal. subgengival. Nem aquelas curetas de teflon não usa mais. As curetas de teflon até você pode, mas se existe ali um tecido aderido, é melhor não tem por que você ficar mexendo ali, né? Então, o implante eu vejo muito mais você preservar no sentido radiográfico e avaliar, sim, clinicamente, ver como é que tá os tecidos e tal. Com a experiência você bate o olho ali e já vê, né? Conjunto com uma radiografia, sim, né? Do que ficar tirando. Agora, quando é prótese protocolo, daí você tem que tirar, não tem jeito mesmo. Muito bom. Eu acho que mais, Aline? Vai, Aline. A Aline tá quietinha, Aline. O que mandaram para você de pergunta aí? E os tratamentos, então, seriam esses? Eu acho que muitas vezes, quando analisar mesmo o raio-x, o atomo, melhor tirar tudo e fazer uma regeneração óssea? Se o problema, se a doença periimplantar, ela invadiu muito, já tomou... Aí, realmente, a melhor opção é tirar. É que, às vezes, é uma situação muito... É uma frustração muito grande para o paciente e até para o profissional, né? Porque... Quando isso, o nosso problema, eu acho que é na entrega do tratamento, que a gente não, eu acho que o dentista em geral ele não explica corretamente. Por exemplo, você vai comprar um carro, o cara fica meia hora lá para te entregar o carro, ele te explica tudo o que pode acontecer, onde mexe, onde não mexe. E a gente, quando dá um tratamento, a gente quer se livrar logo do paciente. Então a gente precisa orientar. Esse dá um corte bom, hein? Quero me livrar do paciente, ó. Estofinho, essa dá um corte bom, hein? Porque você precisa orientar o paciente, você precisa higienizar, você precisa voltar aqui de tanto em tanto tempo, né? E aí, quando acontece a coisa, porque você não orientou direito, aí o paciente também não higienizou direito, ou você orientou e ele não fez, só que daí gera uma situação entre nós... Conforto, né? Que, você assim, fez, Rafael, e eu tô perdendo. Eu sei que não tem muito a ver com o implante, mas tem uma história, cara. Essa história não, essa tem que te contar. Eu invento de vez em quando de fazer umas próteses no consultório removível, né? E eu tinha uma paciente que eu falei, vou desenhar porque a inserção é difícil, né? A prótese removível. Fiz o desenho tal, e prova e não serve. E vai, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem. Bom, ok. Então, 3 meses para fazer uma armação. Pensa, meu tempo, hospital.
O dia que conseguiu, que encaixou, que voltou do Você tem um protético. delineador protético lá? E eu não tenho. Aí eu peguei e coloquei. Verde e vermelho, eu tenho que botar. Eu tenho, na verdade, é só as pontinhas. O delineador, assim, o equipamento, não. Aí encaixou na paciente. Ah, legal, né? Fazer o roletinho, morder, mandar pra montar os dentinhos. Legal. Foi. Voltou, proveu os dentes, ficou legal. Acrilizar. E a paciente, eu tenho que viajar, eu tenho que viajar. Fazia 4 tenho que viajar. meses, gente. Mas Não dá ela nem pra falar via da- que não tinha como não encaixava. Sabe, eu falei, tá com problema periodontal? O dente tá se mexendo cada vez que vai e volta, o dente se mexeu, né? Ok. Mandei acrilizar. Eu tô lá atendendo, daqui a pouco chega a minha assistente lá, mas ela tava chorando. Aí eu falei que a paciente já tava assim, uma arara, e eu já querendo devolver o dinheiro pra ela, já tava naquele Tá pé. bom de uns cortes, né? E aí, Tá bom também. chegou a prótese pronta. Chegou não, né? Era pra chegar a prótese pronta. Ela falou assim, eu falei, tá, a paciente tá marcada e a prótese? Ela começou a chorar. Ela falou, você não acredita? Eu falei, não acredito. O motoqueiro que tava vindo trazer a prótese sofreu um acidente. Abriu aquele baúzinho Ela e tava com a rolou. cabeça de burro enterrada Rolou também. a prótese dentro do bueiro. Aí já tem que fazer de novo. Eu liguei pro protético e falei, fala onde esse motoqueiro caiu, que eu tô indo aí procurar a prótese vasculhar o dela. Você não foi Bueiro. no bueiro, foi? Não? Ele falou, doutora, por esse caso, eu juro que foi esse caso, eu peguei meu carro, eu fui no local do acidente. Nós não localizamos e, pelo que o pessoal falou, rolou muita coisa que tinha 2 trabalhos. Nenhum dos 2 se salvaram. Falei, não, eu não acredito numa coisa dessa. Aí chega a paciente, porque não dava nem pra desmarcar. A paciente vinha de longe. Aí, Tá no bueiro. cara, Sua prótese tá no bueiro. eu já cheguei assim. Fulana, eu vou te devolver o dinheiro. Porque se eu contar pra senhora, a senhora não vai acreditar. Aí ela ficou olhando pra minha cara. Falei assim, nós temos 2 opções. Ou eu te devolvo o dinheiro agora, eu já tava com dinheiro no bolso, do jaleco. Ou eu te devolvo o dinheiro Que era o que você agora. preferia, né? Que era o que eu preferia, na verdade. Desculpa, né? Mas é o que eu preferia. Ou a gente começa do zero agora de novo, só que vai ficar pro ano que vem, porque a senhora vai viajar. Aí ela falou, eu vou começar do zero de novo. Eu falei, não. Conta uma história engraçada. Você tava contando Não, mas agora, não assim, pode? eu ri e chorava, boa. né? De paciente, isso é uma coisa muito engraçada. Aí que quando aconteceu. você fala, a gente quer se livrar do paciente nessas situações, você já não aguenta mais. Você tá querendo E esse devolver não o sai, esse dinheiro não pro sai, não. paciente, pô. Esse quando você quer, ele não sai. Não vai. Mas ela ficou persistente, só que aí foi de uma vez, que o protético pegou a mãe, eu peguei a mãe também e foi. 6 meses. Não, já é a segunda, né? A segunda vai mais fácil. É que Cara, nem- e o protético foi bonzinho, ele virou pra mim e falou assim, Era o olha... Diego? Porque ele cobrou várias vezes o refazer a O Diego é armação. protético. Ah, é? Que legal. Foi Aí ele? Não foi ele, não. Aí ele falou assim, eu não vou nem te cobrar, doutora. Eu falei, bom, tudo bem, né? Se você quiser, a gente racha, né? Todo o prejuízo. Ele falou, não, pode deixar. Por esse caso, eu faço questão. Eu falei, então tá bom. Ele não cobrou o serviço. Viu? Isso é Falei, bom. gente, que quando emperra o negócio. Não tem jeito. Faz parte. Você tem uma história muito engraçada de prótese, de alguma coisa, você fala, Porque cara, essa você não dá acredita. vontade de chorar, né? Não é muito... Essa não é. Puta, engraçada, cara, boa. é que essas coisas de prótese nunca é muito Não engraçado, precisa ser né? de prótese, é não. Pode ser de triste, qualquer né? outra coisa. Que às vezes... Do Eu consultório, lembro, assim, sei lá, cara. não tem? Não, Toda o gente outro come lá umas enterrou- boas. outro Cara, enterrou- O Pimpolho contou uma muito... O Paulo, não é Pimpolho, né? O Paulo Henrique. Não é o pimpolho. Ele Dr. Paulo Henrique. derrubou o bisturi na coxa e fincou na coxa dele e começou a escorrer o sangue na calça branca e aí ele tava com o paciente na cadeira, cara. Eu tive uma história assim, mas em Conta aí. curso, né? Pode ser onde Não, for. conta, curso que conta eu aí. dava Tá bom. aula. Boa. Tava orientando ali, a paciente estava começando, eles colocaram aquele campo, era cirurgia, né? Colocou o campo na paciente e tal. E aí a menina, a aluna, ia começar a cirurgia. E eu entrei com a mão assim foi Pra atrapalhar? falando com a mão assim, Atrapalhar pra resumindo, ajudar. fui atrapalhar. Entrei com a mão, só que ela virou com o bisturi assim, ó. Ai, E aí, ó, pra não falar que eu tô mentindo, ó. Muito bom. Mostra aqui. Essa é boa. caramba, mostra aí a cicatriz. Caraca, hein, cara. Essa foi legal. E aí, o colega, o Marcelão, que também fez mestrado lá em Guarulhos, é ele que deu os pontos aqui, ó, na hora ali. É isso aí, a gente faz tudo. Imagina O a dentista essa faz aluna, tudo. como é que tava com ele? Pra E o meter o pior- bisturi. Ele achou que foi sem querer ainda. Pior que, saiu muito sangue. Lógico. E voou Essa tudo. foi legal, cara. E a Quase cara da sorte que aluna? não- Conta da cara da aluna. Tadinha, ela ficou preocupada, né? Eu já saí meio de lado, já saí... Lembra uma nossa da... Ninguém entendeu muito o que Paciente não aconteceu, percebeu, mas... não. O nosso amigo lá do Rio, lá do interior do Rio lá, que
na faculdade, que era minha dupla, que furou o nariz da paciente. Ele foi da primeira vez que ele foi dar anestesia, ele espetou o nariz dela. Muito bom, né? Eu não quero falar. Um abraço, meu amigo. Mas isso é coisa que acontece. Ele tá por fora? Tá nervoso. Por dentro da boca e vazou aqui. A primeira vez ele pegou, ele tava tenso. Era aqui, na região anterior. Aí deu Mas esse negócio de primeira cirurgia, de primeira anestesia, é sempre meio complicado, né? Mas a gente tem que guardar esses momentos. Então. É isso que é legal. E a gente guarda o momento ruim dos outros, né? É sempre melhor dos outros. Sempre bom. Nossa, é cada uma. Sim, uma história muito boa. Ai, Rafael, mas obrigada novamente por ter vindo para falar sobre implantes. A Aline não teve nenhuma ideia genial. Não, teve sim, pô. Olha que... Para esse episódio, cadê? Aline, cadê o... Não, foi ideias muito boas. Não, mas é bom para tirar a dúvida do pessoal. O que fazer as regenerações ósseas agora? Se alguém quiser te procurar, né? Seus vou deixar seus cursos. contatos aí para curso, para o paciente. Então, né? Se inscreva no canal, ative o sininho. Procure Rafael de Oliveira. Como que é a rede social? O meu Instagram é @drrafadias. Aí quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, estou sempre à disposição lá. Boa! Fala. Eu já ouvi falar, que a gente fala de enxerto, mas não fala o material que é feito o enxerto. E muita gente tem dúvida. Boa. E tem casos de pessoas, eu ouvi falar, que são veganas e que não fazem um enxerto se for de origem. Esse assunto de... Então, Cuidado polêmico, com o que você hein? fala aí. E tem um negócio também de Você vai transfusão falar de isso aí, vai ligar sangue. associação de vegano. Quem faz enxerto lá, não sei o que lá, de transfusão de sangue. Pode explicar tudo aí. testemunho de Então, Jeová. é assim. Não. Tem nada a ver, não? Mas Não. tem essa história aí Não, também. mas não tem nada a ver com O problema lá comigo, se for vegano lá, tô lascado, viu? Porque eu uso bastante biomaterial, tem alguns que são de origem bovina. Bovina, tem o equino, né? Tem porcino. Então, tem sintético também. É o boi De suíço. soja? Explica por Não, que de que é o boi soja suíço. não, tem o sintético. Porque não tem a doença da vaca louca lá, é verdade. Tem que ser o boi suíço, não é? Mas assim, eu nem sabia dessa história aí, mas... Só concordo. Gente, a história do negócio lá é mas porque mesmo. tem que ser... Lá não tem. É o biomaterial que tem mais evidência científica, é o de origem bovina. Tá. Né? Que não tem, assim... É lógico que o autógeno é sempre o padrão ouro, o autógeno é da própria pessoa, né? Mas às vezes a gente não tem condição, não tem a quantidade óssea que a gente precisa da pessoa, e às vezes a gente quer uma outra situação, por exemplo, eu quero manutenção de volume. O autógeno... Pode mesclar? Pode. A gente sempre bom mescla ter uma bastante. porcentagem do próprio paciente e de origem bovina. Por exemplo, um tipo de enxerto, que é a regeneração óssea guiada, a gente faz com enxerto particulado. Então, a gente mistura enxerto autógeno e enxerto xenógeno. Porque o enxerto xenógeno vai dar uma consistência, ele vai manter volume, e o autógeno ele vai dar biologia ali para aquele material que não tem biologia. Agora, o pessoal que morre de medo, ninguém vai sair mugindo, né, nem relinchando, porque o negócio é o seguinte, vai passar por o osso passa por um processo químico e às vezes térmico para tirar a carga genética do bicho, né? E aí sim parte para a boca do paciente. Então, só o mineral. É só o mineral, não vai a carga genética. Então não se assustem. E existem empresas, né, sérias que trabalham com isso, com registro no Ministério da Saúde. Então é um material que é totalmente inerte, né? Ele não dá nenhuma reação imunológica, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum problema com o porco, Agora, com o boi. Nos bancos de sangue tiveram umas restrições, né, para quem fez implante, para não doar sangue e tudo mais, tem que ter um tempo. Não sabia disso. Teve sim. Saiu, não saiu, Aline? A Aline tá lá. Por conta de risco de hepatite, né? Não lembro o que foi exatamente, mas teve uma restrição. Não tenho... Quando você faz tatuagem, tem um tempo X que você não pode fazer transfusão de sangue. não tô... Mas seria por conta da agulha? Não sei. Não, mas o osso foi outro esquema, foi outra situação. A gente vai descobrir e vai voltar a falar sobre isso. Trazemos o Rafael outro dia. Sim. Falar outras coisas, não é? Outras coisas, exatamente. Obrigado aí, Irei, meu camarada, muito pela prazer. ilustríssima visita. Ela não gosta que fale isso, eu falo de propósito.
Mas ele fala esse ilustríssima presença faz muitos anos já. Tá vendo? Então É que ele fala pra todo mundo. Então eu falo, meu, ninguém se sente especial. Porque Se eu todo mundo é conheço vários especial. ilustríssimos, eu não posso falar. É que nem falar, Se eu ô, tenho linda, bom relacionamento, linda pra todo mundo. eu Ei, tenho gata, culpa. gata pra todo mundo. Não fala gado, também Ilustríssimo. ilustre. É ilustríssimo Só pra pros todo ilustres. mundo. Se eu sou bem relacionado, eu não tenho culpa. Você só tem amigo legal. Isso eu tenho que falar. Não é? Você só prestou pra isso, Samuel. Pelo amor de Deus. Alguma coisa, né? Ih, eu não vou nem falar nada disso, viu? Pra não causar discórdia Obrigado, eu nos me senti outros elogiado episódios. agora. Viu só? Teve um dia que teve até umas brigas aí, cara. Não vou nem falar nada, não. Deixa pra lá. Melhor não. Eu não quero causar discórdia familiar. Não, ele fala. Eu trouxe minha irmã, foi mó rolo aqui. Eu vou trazer a Os irmã pais se dele. pegaram aí, cara. Eu já tô falando com ela, ele nem sabe. Tá vendo? Doutora Audrey, vem aí. É, isso aí. Audrey, um beijo pra você. Ela não te Beijo. conhece direito, mas ó, Beijo. Audrey. você vem aqui, Audrey. Vai vir sim, a gente vai combinar em breve. Abraço, Robson, Nick Strelo. Voltamos aí. Obrigada, semana pessoal. que vem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. É isso aí. Dá um like aí. Até mais. Qualquer Obrigada. dúvida pode mandar lá. Dr. Rafael responde. Isso aí. Obrigado. Valeu. Obrigada.